pessoal foi lá e escreveu num papel: todos têm o direito à saúde. Que é algo maravilhoso de você escrever. Eu queria que fosse verdade, mas escrever num papel não torna aquilo verdade. Só que quando falam que a gente tem o direito à saúde, então todos têm que ser tributados para arcar com o custo de dar esse direito para as pessoas, e que no final não funciona tão bem assim, porque a saúde é muito cara. Então não leva realmente a implementação de um direito universal à saúde, mas todos são tributados para pagar essa conta. E você citou o custo do Congresso. Eu achei muito interessante porque a gente viu um estudo feito pela Universidade de Brasília, em parceria com uma universidade norte-americana de Iowa. E lá eles viram que o custo anual dos 513 deputados e 81 senadores fica na casa de 5 milhões de dólares. Mais de 27 milhões de reais na cotação de hoje. De cada um, né? Melhor dizendo. Isso seria o segundo congresso mais caro do mundo, atrás apenas do Congresso americano. Então, de todos os países do mundo, o segundo congresso mais caro é o brasileiro. E a gente não pode falar que eles não trabalham se a métrica fosse criação de normas. Porque, realmente, são muitas normas. Você citou que são 6 milhões desde 88? 6 bilhões. E pegando um gancho, por exemplo, do SUS, que é o sistema de saúde gratuito mais caro do mundo, você faz... O SUS é o mais caro do mundo? Sim, é o mais caro do mundo. E essa é a beleza, né? E esse é um problema porque é um mito ou uma meia-verdade dizer que o Brasil é o país dos direitos. Por quê? Porque automaticamente, quando você dá o direito a alguém, você transformou isso em um dever para outra pessoa, além dela mesma. Porque não acontece em passo de mágicas, né? O Hazlitt é um economista, ele tem um livro muito bom, A Economia em uma Única Lição. Ele diz que o Estado, como ele não gera riqueza, não produz nada, ele não possui capacidade de dar alguma coisa a alguém sem antes não ter tirado de outra pessoa. Então, veja bem, o rico, falando para você, Malu, que fuma, cheira cocaína, é alcoólatra, come só bacon, ele vai ser atendido pelo SUS, custeado pela diarista que come de forma saudável, que vai na academia e que recebe muito pouco e que é pobre. Na verdade, o Estado ele é um vetor de desigualdade social na medida em que ele retira dinheiro dos mais pobres e transfere sempre para os mais ricos, sem exceção. Prova disso é só você imaginar, por exemplo, um condomínio, Bruno, de luxo. Vai ter lá iluminação subterrânea, saneamento básico, escola, posto de saúde perto, toda uma estrutura. Mas o Estado e os políticos não ajudam os mais pobres? Por que isso tudo não tem nas favelas? Lá não tem saneamento básico. Todo o recurso arrancado à força daquela população é transferido para o bairro nobre. E isso é uma regra, eu estou dando só um exemplo. É sempre assim. Então, toda a legislação feita para os políticos é para auto-benefício. Existem auxílios médicos hospitalares para cargos políticos ou funcionários públicos acima de R$4.000, que é mais de 3 vezes do que o salário mínimo. É inacreditável. A renda per capita de Brasília, que não produz um prego, não tem indústria, é R$2.400. A do Maranhão é 700. E em Brasília, tudo que não é serviço público ou político é para atender o serviço público. Arquiteto, academia, engenheiro, etc. E esse livro do Bastiat, ele faz uma outra reflexão interessante, que é por que o Estado pode fazer coisas que se o cidadão comum fizesse seria considerado crime. Ou seja, a gente dá um poder para os políticos cometerem crimes, sendo que só não são crimes porque é feito pelo Estado. Não pode fazer pirâmide financeira. O Estado faz INSS. Não pode ter jogo de azar, mas tem a Mega Sena tem a lotérica. É inacreditável. E são vários exemplos que a gente poderia ficar aqui dizendo. Então, o Estado, ele se arroga no poder, tanto que ele tem o monopólio da força, né? Ele é o único que pode te ofender, te prender, te agredir. Então, é um circuito vicioso que eu tenho certeza absoluta que o máximo que um parlamentar e as pessoas podem fazer é reduzir esse poder. E vez de outra, eu escuto as pessoas discutindo, eu queria que esse político fizesse isso, eu queria que esse político fizesse aquilo.
Na verdade, o que eu quero é que os políticos não façam. Porque, Bruno, o ônus do legislador e do político deveria ser comprovar que a política pública que ele está propondo é melhor do que a sociedade resolveria sozinho e com um custo melhor do que eu receber 70% desse recurso. Aliás, 100% desse recurso, ficar com 70%, que é o custo da manutenção, e só sobram 30% para devolver à sociedade, sendo que o político escolhe quem vai receber e aonde vai ser enviado. É muito difícil ter esse ônus. Tem um mantra que é do meu mandato, Andressa, que todo parlamentar e todo político deveria fazer 4 perguntas antes de propor ou aprovar qualquer coisa. Primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou com aquele pagamento. E 4, se aquela lei política pública é melhor para ele ou para a sociedade que ele representa. Se essas 4 perguntas fossem respondidas honestamente, a gente não teria grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Mas essa pergunta de se a sociedade concordou com aquilo que ele está propondo, ela é traiçoeira também, porque muitas vezes a sociedade propõe e aprova e valida e aplaude coisas que não são benéficas para ela própria. A gente está vendo agora a aprovação da PEC, né, a PEC de 300 milhões de auxílios, ovacionada pelos mais parlamentares. Mais de 40 bilhões. Sim, e pela sociedade. A gente está vendo, por exemplo, a PEC do piso da enfermagem, que para mim foi assim, um divisor de águas também, porque o Congresso aprovou um piso salarial para a categoria da enfermagem, né, de 4 mil, quase 5 mil reais, 4.750 Você também é reais. contra as enfermeiras? Não é? Pois é, e eu fui super atacada. Mas esse é um ponto. As próprias enfermeiras, elas defendem a criação desse piso. As enfermeiras fizeram maior protesto gigantesco, ocuparam as galerias do Congresso, manifestação, cartaz, vários posts, subiram hashtag, como se aquilo fosse algo benéfico. Uma conquista. Né? Mas, uma então, conquista, e não é uma Tem conquista. que explicar para as pessoas que estão ouvindo o porquê isso não é uma conquista, porque as pessoas não entendem, inclusive as próprias enfermeiras. Sim, eu expliquei exatamente. isso já. Então, Mas tem que explicar de novo. As pessoas, né, Posso explicar? a sociedade nesse quesito ovacionou, levantaram essa bandeira de que, nossa, quem é contra essa matéria é contra as enfermeiras. A minha madrasta é enfermeira. E durante a tramitação desse projeto, ela fez posts favoráveis à aprovação do projeto e tudo mais. E eu liguei pra ela e falei, olha, não é assim, né? Deu treta no WhatsApp da família. Deu a briga na família, assim, como o Friedman fala também, né? Assim, a política pública a gente tem que avaliar pelo resultado, não pela intenção. Todo mundo quer valorizar uma categoria que sofreu na pandemia e tudo mais, mas o resultado de se aprovar um piso, primeiro, né, nacional, num país de proporções absurdas como o nosso. Então, um piso que vai valer aqui para São Paulo, vai valer para o Acre, para Roraima, Pois é. e etc. Não só vale para o público, como também vale para o privado. Então, além do projeto não ter, até agora, da onde vai sair o recurso, não tem da onde vai sair esse recurso no público, o serviço privado também vai ter que pagar por isso. Então, uma clínica, uma casa de idosos, por exemplo, que funciona em Roraima, Plano de saúde. e tem X enfermeiros lá cuidando dos velhinhos, pagando, sei lá, R$2.500, que para eles lá pode ser uma quantia significativa para a qualidade de vida das pessoas que estão lá, vai fechar as portas. Uhum. Então isso vai gerar desemprego para a categoria, vai prejudicar a qualidade de vida das pessoas que eram atendidas por esse serviço e tira a liberdade do enfermeiro que, porventura, gostaria de trabalhar por um salário maior, porque para ele faz diferença naquele momento. Então a gente aprovou esse piso, que foi uma demanda da sociedade. Quanto é o piso? R$4.750. Imagina. Para o Brasil inteiro. Imagina, é exatamente como você falou, Roraima, sei lá, estados mais ao norte, onde R$4.000 é um salário muito alto. Por quê? Porque o custo de vida é mais baixo. Então tem que pensar em tudo isso. E aí, ali, uma pessoa que ganha R$2.000, R$3.000 é uma pessoa que ganha muito bem e vive bem com esse salário. É diferente daqui de São Paulo, que com R$2.000 você não paga talvez nem o lugar onde você vai morar. E aí, quando você aprova isso para o território nacional, quer dizer que aquela pessoa que... Aquela casa de repouso que pagava R$2.000 no profissional lá. Ela fica proibida por lei. Ela fica proibida por lei de pagar isso. E talvez isso inviabilize a possibilidade dela existir. Porque
é muito caro. Não, Então é isso que tem que explicar direito, explicar de novo, porque as pessoas não entendem. E quando eu isso. publiquei sobre isso, eu recebi várias mensagens de enfermeiros. Eles não serão demitidos porque existem leis leis trabalhistas que obrigam a ter o mínimo de enfermeiras por estabelecimento. Eu falei, pior ainda, então o estabelecimento vai fechar, porque é impossível. Da onde vai sair esse recurso? Então, se tem uma lei que obriga o estabelecimento a ter 5 enfermeiros, a depender do número de pessoas, e o estabelecimento não vai ter condição de cumprir com o piso, ele simplesmente vai fechar, serão todos desempregados. Andressa, não. Basta aprovar uma lei proibindo que feche. Exatamente, Puxei. com certeza. Tá resolvido o problema Aí fala- e eu viro o herói das enfermeiras. Aí fala aqui. lá pro idoso da casa que tava lá dentro dessa casa de repouso, quase, sei lá como é que chama. Aí, antes você pagava 1.500 pra ficar aqui, mas como agora eu tenho que pagar 4 Agora mil custa pra 15 mil. enfermeira, você vai ter que pagar 15 mil. Então não posso. Aí vai o velhinho que tinha antes um cuidado, não vai ter mais. E Então sabe é por quê? uma cadeia louca. que Esse o pessoal projeto não vê. foi emblemático pra mim também. Eu até cheguei a comentar isso com você, porque na época da primeira aprovação, da aprovação lá na Câmara, nas primeiras partes da tramitação, eu conversei com um parlamentar que votou favorável, né? Me surpreendeu, assim, porque eu conheço ele e eu não entendi por que ele tinha votado favorável a esse projeto. Eu sabia que ele tinha Quer falar o nome dele? Pode falar. Pedro Paulo... Não vou falar, mas assim, depois me perguntem por DM. Mas eu falei com ele, eu fui ao gabinete dele e perguntei, cara, eu não entendi, você votou favorável a esse projeto, você sabe que esse projeto vai ser ruim pra categoria, você sabe disso. E ele olhou pra mim e falou, eu sei que vai ser ruim pra categoria, mas eu não tenho como votar contra, senão eu não vou me reeleger. Comentei até isso com você quando a gente foi almoçar. É que é o seguinte... Eu falei, meu Deus, é tão surreal que ele sabe que ele tá fazendo um mal, né? Prejudicando a categoria, Foi na mas a massa. categoria pressionou tanto ele que ele preferiu ir contra aquilo que ele sabe que é o certo pra agradar a categoria. Porque eles próprios estavam querendo aquilo, né? Então, assim...